Olá, eu sou o evangelista Edson Teixeira e o propósito da minha vida é levar as boas novas de Jesus a todas as nações da terra. Esse é o sonho e a missão que Deus colocou em meu coração. Nós estamos aqui nesse vídeo, nesse programa, onde nós estamos tentando, com a graça de Jesus, responder algumas perguntas que são enviadas a nós. Aliás, se você tem uma pergunta e gostaria que nós pudéssemos tentar ajudá-lo, envie essa pergunta para nós e nós vamos tentar fazer um vídeo para responder a sua pergunta. E a pergunta que nos foi feita hoje é: quais são os passos, quais são as atitudes que nós devemos ter para nós vencermos a ansiedade? E nós sabemos que nessa geração, em plena pandemia que nós estamos vivendo, como nunca, as pessoas têm se tornado ansiosas, preocupadas, porque a palavra ansiedade tem a ver com preocupação, preocupadas com o salário, preocupadas com o emprego, preocupadas com a saúde, preocupadas com os pais, preocupadas com o isolamento social, preocupadas em perder dinheiro, preocupadas em querer ganhar dinheiro, preocupadas com tantas coisas. Muitas pessoas estão preocupadas. E é nesse contexto de preocupação com as coisas dessa vida que nós temos uma mensagem de Jesus e uma mensagem de Paulo a respeito da ansiedade. Antes de Jesus começar a tratar do assunto de ansiedade, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele vai dizer no versículo 19 que a gente não deve acumular as nossas riquezas aqui na terra, onde o ladrão entra, onde eles roubam, onde a ferrugem também destrói. E ele termina dizendo que onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Depois ele faz uma pequena parábola no versículo 20, dizendo: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes serão tais trevas? Diz esse versículo de número 22 e versículo de número 23. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você que existe algumas coisas dentro de nós que a gente pensa que é luz. E Jesus está dizendo: tome cuidado. Porque se a luz que está em você for em trevas, em quão grandes trevas você vai viver? Ele vai colocar essa visão de que os olhos são a lâmpada do corpo em um contexto que vem antes falando de dinheiro, não ajunteis para vós tesouro na terra, e em um contexto que vem depois também falando de dinheiro, que é o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele finaliza esse assunto dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, em um contexto de bens materiais, ele fala que os meus olhos são a lâmpada do meu corpo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a forma como eu enxergo a vida vai determinar como a minha vida será. E aí, a partir do versículo 25, nós temos essa afirmação de Jesus, nesse contexto. Aí ele vai dizer assim: por isso eu vos digo. Por isso o quê? Por causa desse assunto que ele está tratando de bens, de lâmpada do corpo, de servir a Deus e às riquezas, essa impossibilidade de querer agradar um e o outro, de estar nessa dicotomia, nessa luta que o ser humano tem. Ele fala: por isso eu quero dizer para vocês o seguinte: não andeis ansiosos pela vida. Ele vai dizer no versículo 25: não andeis ansiosos pela vida. No versículo 26 ele vai dizer: observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ceiam, elas não ceifam, elas não ajuntam. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer aqui é para a gente observar. Observar o quê? Observar as aves. Ele está dizendo: pegue uma lição da natureza.
Então, quais são as atitudes que a gente deve ter para vencer a ansiedade? A primeira coisa que Jesus disse, olha, para você não andar preocupado, comece a observar. Comece a observar a criação. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não têm aonde juntar. E nunca falta nada para ela. O Pai Celestial cuida de cada uma delas. Elas não têm celeiros para juntar e o Pai sustenta cada uma dessas árvores. Você já viu um passarinho, um pardal mendigando comida? Um pardalzinho na natureza, solto, morrendo de fome? Ele pode morrer de fome numa gaiola, porque é o homem que quer tentar cuidar. Mas solto na natureza, aquela mulher que joga aquela toalha cheia de cisco de pão, ela está pensando que está limpando a mesa dela. Na verdade, ela está cuidando de passarinho que está passando por ali. Você que joga sementes, tantas coisas que acontecem por aí, é Deus cuidando das aves do céu. Jesus disse, quer vencer a ansiedade? Então o passo é esse, observe a natureza. Observe os pássaros. Seja um cara que contemple a natureza. Seja uma mulher que contemple e veja como é que funciona. Porque é assim que o Pai cuida de você. Aí ele diz assim, olha, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros ao curso da sua vida? O que a ansiedade vai fazer? Vai aumentar a sua vida? Não vai, a ansiedade só diminui. Jesus está dizendo que a ansiedade é um veneno que diminui a vida, ela não aumenta a vida, ela só encurta a vida. Então não adianta você ficar desse jeito. Aí ele vai dizer assim, no versículo 28, e por que é que vocês estão andando ansiosos quanto àquilo que vocês vão vestir? Ele está tratando de coisas básicas, o que comer e agora o que vestir. Ele diz, olha para as aves do céu, considerai, ele está dizendo, considerai, agora no versículo 28, como é que crescem os lírios do campo. Seja sincero, você já pensou em curar a sua ansiedade observando a natureza? Jesus está dizendo que esse é o remédio, cara. Olhe para os pássaros, e agora não olhe só para os pássaros, olhe para os lírios do campo. Olha como que são belos, são maravilhosos, são lindos. E Jesus disse, olha, eles crescem, eles não trabalham e eles não fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória e sua riqueza, se vestiu como qualquer um desses lírios do vale que hoje, olha que ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não existe mais, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Então, a gente tem que ter uma atitude de grande fé. E uma atitude de grande fé para vencer a ansiedade é você começar os psicólogos chamam isso de contemplar o belo. Eles dizem, comecem a contemplar o belo. Olhe para uma criança sorrindo, olhe para um cachorro, olhe para um pássaro, olhe para as árvores, olhe para um rio. E é isso mesmo, Jesus está dizendo aqui, contemple o belo, contemple a criação, porque a criação é bela e você vai aprender com a criação que Deus cuida de tudo. Então a gente tem aqui a segunda vez Jesus dizendo, ele fala, não ande ansioso, e agora ele fala, por que andais ansiosos? E no versículo de número 31 ele diz assim, portanto, não vos inquieteis. Inquietação são sinônimos de preocupação e ansiedade. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. Aí vem uma atitude extraordinária para você vencer a ansiedade. Além de contemplar a natureza, que são os pássaros e as flores, Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha as dicas que Jesus está dando para nós podermos vencer a ansiedade. Ele não está dizendo para mim e para você, leia um bom livro, escute uma boa pregação, faça uma longa oração. Não, ele está dizendo, é simples, cara. Olhe para a criação e busque a Deus. O seu coração vai ser pacificado. Deus vai se tornar primeiro na sua vida. E essas coisas que você estava preocupado, elas vão vir, como diz um pastor, vão vir a reboque.
elas vão vir como consequência. E para terminar, eu pego as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, Filipenses 4, versículo 6 em diante, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Você vai orar, você vai suplicar e você vai terminar com ações de graça, dizendo obrigado, Senhor. É como se você já tivesse recebido. Orar. E aí ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque tem coisas que o seu entendimento não vai entender, sua mente não vai entender, porque está demorando, porque não agiu daquela forma, porque a porta não se abriu, você não vai entender. Mas quando você orar diante de Deus, a paz de Deus vai exceder todo entendimento. Você pode não entender, mas vai ter uma paz que vai pacificar o seu coração. E na hora certa você vai saber o que deve acontecer. Então, talvez você não entenda porque está passando por isso, mas através da oração, com ações de graças, a paz de Deus entra no seu coração. E o texto fala que ela excede todo entendimento e ela vai guardar a sua mente e ela vai guardar o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo termina assim, e eu também termino, dizendo que Paulo disse, finalmente, versículo 8, Filipenses 4, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que de mim aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém e amém. Olha só os passos que nós aprendemos com Jesus e com Paulo para a gente vencer a ansiedade da vida. Contemplar o belo, buscar a Deus em primeiro lugar e fazer com que todas as nossas ansiedades e preocupações sejam conhecidas diante de Deus através da oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e o nosso coração. E eu vou citar mais um apóstolo aqui, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Ele diz assim, que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então qualquer preocupação que você tiver, lance ao Senhor através de oração, porque Ele, com certeza, vai cuidar de você. E quando você sabe disso, que o Senhor cuida de você como cuida de um pássaro, como cuida de uma flor, como o Senhor cuida dessas coisas, você tem mais valor do que eles, disse Jesus. Vocês valem mais do que as árvores do céu e vocês valem mais do que as flores ou os lírios do campo. Vocês valem muito mais do que isso. Portanto, busque a Deus e Deus cuidará de todas as suas necessidades e a ansiedade será dissipada, dando lugar à paz de Deus que guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe.